Ai, Grande socorro. professor Milton Teixeira, querido, sentado maravilhoso no estúdio da Band News FM com a árvore de Natal no fundo. Fala, professor, bom dia. Ho, 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 Feliz Natal, Rodolfo. Ho, 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 família Band. É isso aí, querido. Feliz Natal pra você, maravilhoso. Mais um ano da gente junto e você sempre uma pessoa muito especial e fundamental na nossa programação. Na minha E infância, querido, todas muito as peças querido pelos de nossos ouvintes. teatro eu fazia o papel do Papai Noel. Por quê? Por que será, né, professor? Bom. Querido professor, você vai falar hoje sobre um patrimônio maravilhoso do Rio de Janeiro. Não sei qual é a efeméride, você vai nos contar. Os cariocas, os fluminenses amam, meus irmãos amam, vão lá direto. Acho que um deles foi agora de manhã, inclusive lá, que é o Jardim Botânico, professor, que veio junto com a família real, né? O Jardim Botânico tem a sua história ligada de maneira indissociável com a vida da corte. Quando o Dom João chegou aqui, ele teve ideia de implementar a nossa agricultura. Ele chamou o ministro da guerra, acredite se quiser, quem cuidava do assunto da agricultura é o ministro da guerra, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, conde de Linhares, para criar uma fábrica de pólvora. E escolheram a região da Lagoa Rodrigo de Freitas. Ali tinha um engenho de cana, que vinha do século XVI, esse engenho estava meio falido, pertencia à família Rodrigo de Freitas, e ele desapropria aquele engenho para fazer a fábrica de pólvora. Só que o engenho era imenso, então como sobrou muito terreno, o Dom Rodrigo, junto com o Dom João, tiveram a ideia de aproveitar para fazer um horto botânico para implementar nossa agricultura. E aí é o berço do Jardim Botânico. É interessante que muita gente coloca 13 de maio, 13 de junho de 1808 como aniversário do Jardim Botânico, mas na verdade ele foi surgindo aos poucos, foi uma ideia surgindo aos poucos. Ele ganha força em 1811 quando Dom João manda vir da China, de Macau, chineses para plantar chá, também manda vir sementes para plantar chá, não deu certo essa iniciativa, os chineses vendiam as sementes e compravam ópio para ficar fumando lá no rancho deles, no Alto da Boa Vista, que hoje chama-se Vista Chinesa. Os portugueses achavam que eles ficavam ali paradões, olhando a beleza da paisagem. Na verdade, estavam doidões. Foi a primeira boca de fumo do Rio de Janeiro, em 1811. Esses chineses abriram caminho para outros investimentos. Aliás, o Brasil foi um grande produtor de chá, e se Napoleão tivesse feito a guerra durar um pouco mais tempo, nós íamos dominar um mercado aberto pelos ingleses. Todo o chá produzido no Brasil era consumido aqui mesmo e até exportado. Até hoje você tem em São Paulo o viaduto do chá, que passava sobre o Morro do Chá. Infelizmente, por pressão britânica, nós tivemos que abandonar esta cultura renosa. Mas seja como for, o jardim sobreviveu. Dom Pedro vai abri-lo ao público, que é então só especialista. Em 1826, a fábrica de pólvora é retirada dali. Ela explode, provavelmente num teste de qualidade do material, e o jardim torna-se uma área de pesquisa e lazer. Pesquisa para os botânicos e cientistas, lazer para a população. Não é à toa que a primeira linha de bondes da Zona Sul foi criada com o objetivo de explorar o Jardim Botânico. O Jardim Botânico, ele pertence ao governo federal, ele está ligado, subordinado ao IBAMA, e ligado indissociavelmente ao Parque Nacional da Tijuca, que ele é fronteiro por 3 lados, com certeza. Possui bens culturais notáveis no seu interior, e eu vou visitá-lo amanhã, às 10 horas da manhã, com um grupo. Vamos lá fazer uma visita. Eu conheço bastante o Jardim Botânico, frequento já há 40. Cheguei a conhecer a palmeira real plantada por Dom João, a palma mater, destruída por um raio a 12 de outubro de 1973. Conheci muito ela antes disso. Ficava emocionado, eu, uma criança, vendo um ser vivo que foi tocado por Dom João. Uma coisa assim inacreditável. Hoje, felizmente, fizeram um inventário, parece que ainda existe umas 40 árvores da época de Dom João. Nossa. Que estão lá. Então, mas essa era simbólica, era muito interessante, porque o Jardim Botânico cresceu por conta de 2 saques. Um feito
na Guiana Francesa e o outro nas Ilhas Maurício, do Jardim Gabriele. Então nós saqueamos 2 jardins para fazer o nosso. E o nosso é excepcional, ele ainda é um centro de pesquisa, se bem que hoje em dia isso já passou para outras instituições, mas é uma grande área de lazer da Zona Sul. Você ali consegue, a criança, o estudante, consegue ver um verdadeiro pau-brasil, tocar nele, ver espécimes nativas brasileiras. O Jardim Botânico é tão importante que uma de suas plantas inspirou um dos monumentos principais da cidade, que aliás é o segundo assunto da minha palestra de hoje, que é o Museu do Amanhã. Foi uma bromélia do Jardim Botânico, o Santiago Calatrava viu essa bromélia e teve a ideia de fazer o Museu do Amanhã com aquele formato. Eu não sei qual foi a bromélia que ele viu, eu percorri todas as bromélias do jardim, não vi nenhuma parecida. Eu não sei o que ele fumou, o que ele bebeu, sei lá. Mas seja como for, ele diz que foi uma bromélia do Museu do Amanhã, do Jardim Botânico, que inspirou o formato do Museu do Amanhã. Tudo bem, eu acredito nele, é um grande arquiteto, uma figura mundial, reconhecido nos 4 cantos, aí fez ponte em Veneza, fez museu em tudo quanto é lugar. E aqui o nosso Museu do Amanhã é uma das atrações maiores da cidade. E está fazendo aniversário. Eu adoro quando o professor fala de Dom João, viu, Rodolfo? O encantamento que o professor tem pelo personagem incrível. E a gente falou do passado, eu queria falar sobre o futuro, falar sobre, na verdade, sobre o amanhã. Exato. Esse aniversariante está fazendo, acho que 7 aninhos, né, professor? Interessante ver como o pessoal devagar na maionese, porque eu já vi páginas da internet que botavam o aniversário do museu do dia 16, a maioria bota no dia 17, agora o Porto Maravilha bota no dia 19, devem ter bebido para burro no dia da inauguração. Se eu conheço o inaugurador, a Fundação Roberto Marinho, deve ter tido muita champanhe vivo clicou. Na verdade, o Museu do Amanhã é uma antiga aspiração ali para a zona portuária. Já na década de 90, se pensava em levar um museu para aquela ponta do Pier Mauá, era o Guggenheim. Na época houve um combate, foi uma besteirada que fizeram. Nós podíamos ter museu há 30 anos ali. O Guggenheim não era má figura, não. Mas optou-se por fazer o Museu do Amanhã, foi uma escolha interessante, pensando no futuro da humanidade. E esse museu, ele não tem propriamente um acervo material palpável, ele tem informações sobre a nossa presença na Terra. E a exposição é dividida em 5 módulos, desde a criação do universo, desde o Big Bang. Você vai para o surgimento da vida, do movimento da vida, das formas dos seres vivos, a ação do homem, a antropogenia, né, no mundo, cujos detalhes, são atualizados 24 horas por dia. Se você visitar no dia seguinte, os dados que lá estão já estão atualizados. E o futuro da humanidade, que não é muito bonito, porém você coloca ali a opção como você pode modificar esse futuro para melhor. Como você pode melhorar esse futuro. Então você tem essa opção que é muito interessante. Aí você bota várias sugestões, o Pereré Pão Douro, o que se deve investir, o que não se deve investir e tudo mais. E fora isso, o museu ele tem um exemplo de adaptação à natureza. Basta dizer que o telhado dele é todo captador solar, né? Mais de 50% da energia elétrica é dada por energia solar. Eles também fazem o reaproveitamento da água da Baía de Guanabara para todos os serviços internos. Essa água, depois limpa e filtrada, ela é devolvida à Bahia. É um local bastante agradável para se visitar. Na época do finado querido Boechat, nós fizemos um passeio lá. Fomos muito bem recebidos. Felizmente o dia choveu muito, mas mesmo assim tivemos mais de 100 passeantes visitando o Museu da Amanhã. Precisamos voltar lá o quanto antes, né? 7 anos depois, o que mudou, o que não mudou. Então, fizeram exposições maravilhosas, uma de Santos Dumont, que você podia voar na Demoiselle, né? Eles montavam um vídeo que você podia aparecer sobrevoando Paris do início do século XX. Era muito bacana. E eu recomendo a visitação a este museu, que é um museu totalmente interativo. Só de vídeos, são mais de 4h30 de vídeos, de informações, de propostas que você pode fazer e acrescentar, são infindáveis.
Então, é um caso único na história da museologia no Brasil e, portanto, é lugar assim onde você deve levar seus filhos para você ver qual é o impacto do homem na humanidade, como é que a gente pode mudar isso. Dom João mudou isso em 1808 com o Jardim Botânico. Pois é, 200 anos depois, eu acho que nós podemos fazer melhor. Que lindo, professor. Eu pesquisando aqui enquanto o senhor falava, tem uma bromélia da espécie Bromeliácea, Sim, todas elas são. né? Inclusive o abacaxi. Inclusive o abacaxi, que teria inspirado o Santiago Calatrava a fazer esse belíssimo projeto que a gente Eu não tem. vi essa bromélia lá no Jardim Botânico. Vamos ver. Eu vou mostrar as fotos que eu encontrei aqui. De qualquer maneira, inspirado nessa bromélia, ele fez um trabalho Na época belíssimo. eu trabalhava para o museu é da Prefeitura do Rio de Janeiro, ele é administrado pela Fundação Roberto Marinho. Na época eu trabalhava para aquela organização. Eu acompanhei toda a fase de construção do museu, como também do Museu de Arte do Rio de Janeiro. No Museu do Arte do Rio, eu fui à inauguração. Esse eu já não fui porque eu já estava numa emissora melhor. Então, mas perdi a champanhe. Perdi a Viúva Clicquot. Perder a champanhe é um professor. pecado, professor. Aí não, né? Aí Professor, não. então vamos tentar organizar esse passeio aí sugerido por Sim. você ao longo do próximo ano. A gente Quem voltar sabe, a fazer né? o passeio no Museu da Manhã. Certamente a gente Porque vai tirar isso do papel. Choveu muito quando nós fomos. Aliás, foi uma verdadeira tempestade. Mesmo assim, foram mais de 100 pessoas. Claro. É, Você fazendo, não Mais tem de 100. como. Não, É um e tinha sucesso Bochá sempre. também, tinha todo mundo lá. Pô, matou uma a pau, maravilha. matou a pau. Grande carequinha das Pois é. todas as nossas Ele só vai manhãs. estar em espírito em nossos corações. Ai. Mas ainda tem tempo de eu ganhar champanhe, viu, meus fãs? Viu, meus filhos? É meus muito fãs. bom. Ainda tem tempo de eu ganhar Vai estourar champanhe. no novo, né, professor? Exatamente. Amanhã tem passeio no Jardim Botânico. É, que a gente olha não aí, ó. celebra tudo junto. Tá Quem vendo? sabe chega, né? Exatamente. Tá Valeu, chegando, professor tá querido. Obrigado, Muito obrigado Boa. a todos. Semana. Ainda não Bom é passeio. Feliz Natal, mas já a quem não vai assistir mais a coluna, Feliz Natal! Ho, ho, ho. Não, a gente é operário da notícia, professor. Eu e o Rodolfo estaremos Semana aqui. que vem tamo Dono lá. no Eu chinelinho. também vou estar, Não tem problema.